nós estamos aqui e hoje é a última aula fechando a nossa período de citologia. E vamos encerrar com o metabolismo energético, onde vamos falar sobre fotossíntese. Beleza? Antes disso, não esqueça de dar seu like na aula. Se você não for inscrito, se inscreva e deixe seu comentário, por favor. Beleza? Chega de conversa fiada, de papo furado, nhenhenhen. Põe sangue nesse olho e a bola da vez é fotossíntese. Bem, fotossíntese, foto vem do grego fotos, que quer dizer luz. Síntese, produção. Então, a produção de compostos orgânicos, no caso, o açúcar, a partir da luz. Então, a energia luminosa, até então a energia, ela vai se transformar em energia química. Então, e quais são os seres que fazem fotossíntese? São os autotróficos, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento. Fotossíntese são algumas bactérias, algas e plantas. Então, esses são os seres fotossintéticos. Então, eles produzem seu próprio alimento, eles são felizes. Através da luz, produz açúcar, carboidrato. Ou seja, nós temos que ingerir esses alimentos. Somos heterotróficos, que não produzimos. Vamos lá? Agora, claro, será que a fotossíntese, ela é só exclusivamente de plantas, algas? Não. Tem uma exceção na biologia, no mundo natural. Existem alguns animais que fazem fotossíntese. Por exemplo, tem uma espécie de lesma, que é a da espécie Elisia clorótica, e existe uma espécie de pulgão que realiza um processo semelhante à fotossíntese. Você está vendo aí na imagem. Quando os pesquisadores mediram os níveis de ATP dos afídeos, no caso os pulgões, responsáveis pela transferência de energia em seres vivos, o resultado foi marcante. Insetos verdes com altos níveis de carotenoides produzem de forma significante mais ATP que os brancos, que são quase destituídos desse pigmento. Beleza? Então eles fazem esse processo de fotossíntese. A lesma e esse insetinho que é o pulgão. Beleza? Então isso é biologia na veia. Vamos lá. O objetivo da aula de hoje, claro, vamos ser felizes. Vamos conhecer mais os seres que realizam esse processo, compreender as etapas evolutivas da endossimbiose e os mecanismos e organelas da fotossíntese. E pegue o seu caderno para anotações também, isso é muito importante. Beleza? Vamos lá! Endossimbiose. Endo, dentro, simbiose, associação. Então, nós já vimos essa aula lá sobre a origem da mitocôndria e dos cloroplastos. Um era uma bactéria aeróbia e outro uma alga cianofícia, uma cianobactéria. Então, uma célula inicial anaeróbia fagocitou essa bactéria aeróbia e ela viveu em simbiose, porque ela percebia que ela extraía energia de compostos orgânicos. Então é muito importante. E com o passar do tempo, essa bactéria evoluiu para as atuais mitocôndrias. O mesmo aconteceu quando uma célula eucarionte fagocitou uma cianobactéria e percebeu que ela, atrás da luz, produzia a glicose para a própria célula, que com o passar do tempo evoluiu para os cloroplastos. Por isso, tanto cloroplasto como mitocôndria são organelas que têm DNA próprio e elas podem se autoduplicar. Beleza? Vamos que vamos! E qual é o principal objetivo da fotossíntese? É produzir oxigênio? Não, é produzir açúcar, glicose. O oxigênio ela libera, mas não é o principal objetivo. E na história, como aquele velho experimento, como restaurar o ar injuriado, aquele ar
que está impuro. Então colocaram lá e viram que quando coloca uma chama de vela, coloca um copinho, apaga a chama da vela. E quando coloca a plantinha lá, e vai mantendo essa chama da vela. O que isso quer dizer? Que foi que esses pesquisadores obtiveram que essa planta restabelecia o ar. Que é justamente o início do estudo da fotossíntese. Beleza? Vamos que vamos. O coronel Niels van Niels, ele apresentou outro tipo de fotossíntese. Então a fotossíntese comum, ela utiliza gás carbônico, água e produz o que? Açúcar e libera oxigênio. No caso, a molécula de água, ela é uma fonte doadora de hidrogênios e elétrons. No caso da fotossíntese bacteriana, onde a bactéria vai utilizar o pigmento bacterioclorofila e também a luz, claro, que é fotossíntese. Então, gás carbônico que ela vai absorver da atmosfera, mais o ácido sulfídrico. Então, o ácido sulfídrico, o gás sulfídrico, melhor dizendo, ele que vai ser a fonte doadora de hidrogênios e elétrons no lugar da água. E com isso, vai produzir composto orgânico, que é o açúcar, e vai liberar enxofre. Então, nessa fotossíntese bacteriana, ela vai liberar oxigênio? Não, porque não vai utilizar o quê? A água como fonte doadora de hidrogênios. Ok? Porque o oxigênio, que justamente é liberado da atmosfera, vem da onde? Vem da água. Beleza? E o gás carbônico, que a planta absorve, os seres absorvem, é ser fonte de carbono para formar o açúcar. Beleza? Vamos que vamos. E tudo onde ocorre a fábrica desse combustível, a fábrica da glicose, ocorre na organela, no plastídeo chamado de cloroplasto. Ele vai ter dupla membrana, a externa e a interna, chamada de membranas tilacoides. Esse aglomerado aí é chamado de grano, e o conjunto forma a grana. A matriz, lá, o citoplasma cloroplasto, é chamado de estroma. Ele vai ter DNA próprio e pode se autoduplicar. Beleza? Vamos que vamos. Então, a fotossíntese vai ter duas etapas. Fase clara, onde ocorre a fotofosforilação e a fotólise da água. E a fase escura ocorre a etapa química. Tá? Beleza? Então, e claro, os pigmentos que vão absorver a luz lá no cloroplasto é a clorofila A, clorofila B, os carotenoides. Por que que a planta, no caso a folha, que é o órgão da planta onde ocorre a fotossíntese, é verde? Por causa do cloroplasto, ou seja, quando ele absorve a luz, a clorofila, ela vai absorver todos os espectros solares, todas as cores, e reflete a cor verde. Isso a física explica. A fase clara, que ocorre na presença diretamente na presença da luz, ela ocorre lá no cloroplasto, na membrana tilacoide, lá nos tilacoides. Então, fase clara ocorre nos tilacoides. Então, lá vai ocorrer a fotólise da água. O que é isso? Fotoluz, lisa e quebra. Então, é a quebra da água a partir da luz. Então, a partir da luz vai ser quebrada duas moléculas de água e vai liberar hidrogênio e molécula de oxigênio. E essas moléculas de oxigênio vão se combinar e formar o gás oxigênio, e 4 hidrogênios vão para onde? Vão para onde? Reduzir, se combinar com o NADP, formando NADPH. No caso, 6 moléculas de NAD. Beleza? E formou o oxigênio. Então, o oxigênio, o gás oxigênio já se forma na fase clara com a quebra da água. Beleza? E a fotofosforilação, que é justamente a produção de ATP a partir da luz. Então, vamos ter a fotofosforilação cíclica, que os elétrons voltam para a clorofila A. Então tá aqui, eu sou uma clorofila lá na folha, a luz incide na clorofila e essa luz vai incitar os elétrons da
clorofila. E quando excita, esse elétron vai o quê? Saltar. Vai sair, vai saltar. E esse elétron vai para os aceptores intermediários. A molécula de ferridoxina. E depois da ferridoxina vai para os citocromos. E depois retorna para a clorofila A de novo. Então e ao mesmo tempo vai ocorrer o que? A fotofosforilação, que é o ADP reage com o fosfato inorgânico e forma um ATP. Então, como esse elétron retorna de volta para a clorofila A, essa fotofosforilação é chamada de fotofosforilação cíclica. Beleza? Agora, preste atenção agora aí. Quando a luz incide sobre a clorofila A, excita os elétrons, salta, vai para a ferridoxina, vai para a plastoquinona, os citocromos, beleza? E aí o que vai acontecer? Esse elétron, daí vai formar o que? O ADP, com o fosfato inorgânico, forma um ATP. Esse é o objetivo, formar ATP. A fotofosforilação é formar ATP. E quem é que vai restabelecer isso? Os elétrons da clorofila B. Então a clorofila B, a luz vai incidir, a clorofila B vai eliminar esse elétron e vai restabelecer a clorofila A. Com isso, essa fotofosforilação é chamada de acíclica, que é o elétron que vai voltar, o elétron que é perdido pela clorofila A não retorna para ela, vai ser outro. E a B vai ser restabelecida com os elétrons da água, que é quebrada. Ao mesmo tempo, na fotofosforilação está ocorrendo a fotólise da água. E qual o objetivo de produção de ATP na fotofosforilação, cíclica ou acíclica? Esse ATP é justamente vai ser utilizado na fase seguinte para a produção do açúcar, lá da glicose. Beleza? Vamos que vamos para a próxima fase, que é a fase escura. Fase escura porque, segundo o livro, não ocorre na presença da luz, mas na verdade ela depende, só que indiretamente, da luz. Então é aí que vai entrar em cena o gás carbônico e vai entrar em cena os aceptores intermediários, no caso o NAD, beleza? Para formar o carboidrato na fase escura. E essa fase ocorre no estroma do cloroplasto, beleza? Então vamos lá. É ciclo também chamado ciclo de Calves-Benson ou ciclo das pentoses, porque justamente a pentose que vai estar aqui é o rubisco. Esse rubisco vai ter um gasto de ATP, transformando em rubisco 5-fosfato. Esse rubisco 5-fosfato vai ter 5 carbono. Essa molécula com 5 carbono vai se unir com o dióxido de carbono, ou seja, o CO2, formando uma molécula com 6 carbono, ou seja, essa molécula é chamada de quê? De fosfoglicerato. Então, 3 moléculas de fosfoglicerato, que é com 6 carbono. Esse fosfoglicerato vai ter mais um gasto de ATP, por isso a importância do ATP lá, pois na fotofosforilação, aí ele vai ser quebrado e vai formar outra molécula que é o bifosfoglicerato. O bifosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato com 6 carbono. O que vai acontecer aí? Essas 3 moléculas, essas 6 moléculas, uma delas vai receber hidrogênios do NAD e vai formar o açúcar. Ou seja, o açúcar tem 6 moléculas, 6 carbono. Pode ser a glicose, pode ser a frutose, pode ser a galactose, qualquer outro açúcar. Por isso que a produção é açúcar. E o restante do bifosfoglicerato vai reunir e restabelecer a pentose rubisco 3-fosfato. Beleza? Então, essa é a fase escura.
Então, resumindo, a fotossíntese tem duas fases: fase clara, onde ocorre a quebra da água, a fotólise da água, e a fotofosforilação. A fotofosforilação vai ocorrer a produção de ATP para a fase seguinte, para a produção do açúcar. E a fase clara, ela ocorre nas membranas do tireoide do cloroplasto. O ciclo de Calvin, ou na fase escura, ocorre no estroma do cloroplasto, e aqui é onde ocorre a produção do açúcar. Beleza? E a equação geral da fotossíntese, ela vai ter 6 moléculas de água com 3 moléculas de dióxido de carbono na presença da luz. Ela vai produzir, que é o principal objetivo, o açúcar, mais liberando 3 moléculas de oxigênio. E o que está fazendo essa molécula de água aí? Essa água aí não é que foi produzida, é porque foi o que sobrou do processo de fotossíntese e vai ser eliminada pelo processo de transpiração. Beleza? Até aqui foi a nossa aula de hoje, onde falamos sobre fotossíntese. Espero que vocês tenham gostado. Deixe lá seu comentário, é um prazer sempre ajudar vocês a fazer uma boa prova do Enem, uma boa prova lá de Biologia. Conte comigo, coloque sua dúvida lá no comentário. Por hoje, para você, um Czão de Carvalhão e um beijo no seu coração.